Opa, fala pessoal, tudo bem? Hoje eu preciso falar aqui com vocês sobre três motivos para vocês ficarem de olho agora nos fundos imobiliários de logística, que é um setor bem resiliente da nossa economia, né? E dentro dos fundos imobiliários também, só que eles estão sofrendo muito. E a cotação caiu, eu estou vendo muita gente falar besteira por aí. E pode ser uma bela oportunidade agora. Você vai ver isso, tá? Eu vou já compartilhar minha tela aqui, porque se a gente pegar o ranking dos maiores fundos de logística aqui da nossa bolsa, grande parte deles está no vermelho, né? Se a gente olhar XPLG, LVBI, BRCO, VILG, olha só, caindo 15,76% ao ano, sendo que aqui nesse gráfico a gente já está contando também o dividendo pago nesses últimos 12 meses. Então, assim, um mar de sangue aqui, tudo vermelhinho acontecendo? Sim. Mas por outro lado, veja, eu vou colocar algumas notícias brevemente aqui para você ver que o mercado está muito aquecido. O BTLG 11, por exemplo, concluiu a maior transação imobiliária logística da história. Ele comprou 11 galpões por 1,7 bilhão. Então, assim, até o próprio fundo imobiliário viu que o cenário hoje é para ir às compras. E mais notícias aí, olha aí. A vacância mínima histórica nos galpões logísticos. Mercado Livre ganhando espaço entre os FIIs que surfam um bom momento no setor logístico. Então veja, de um lado a gente tem cotação caindo e do outro a gente tem várias boas notícias do mercado físico, né? Então a gente precisa colocar isso na cabeça. Esqueça de uma vez por todas só os números que você vê na tela. Você precisa ver o que tem dentro do fundo. Basicamente é o seguinte: se esse fundo tem imóveis, que esses imóveis tenham inquilinos, vai ter dividendo. Tá? Se tiver uma empresa alugando esse conjunto de imóveis, é dinheiro que está entrando na sua conta. Então, se o fundo ele tem inquilinos, tem dividendo. E para ter inquilino, esse fundo ele precisa ter uma boa localização, né? Esse galpão, esse imóvel, esse centro de distribuição, tem que ter boa localização e tem que ter também uma qualidade técnica, por exemplo, se ele for um AAA. Então, basicamente, se tiver procura por esse galpão, por esse imóvel, vai ter inquilino. Se tiver inquilino, vai ter dividendo. Tá vendo? É isso que a gente precisa analisar. E se de repente, porque a taxa de juros do país caiu, um monte de investidor, pessoa física, vendeu seus fundos imobiliários, a cotação caiu. Ah, a taxa de juros também tem esse problema da taxa de juros que está em alta aqui no Brasil, fez a cotação dos FIIs caírem. Bom, se esse foi o motivo, então é melhor para a gente, porque a gente vai comprar mais barato algo que traz dinheiro. Esse é o ponto. A gente pode estar passando por uma grande oportunidade, por uma distorção de mercado, ou seja, muito investidor vendendo, né? E basicamente por isso os fundos caem. E, obviamente, por causa da taxa Selic. Mas isso é cíclico, ok? Então, se a gente conseguir identificar fundos com qualidade, com inquilinos, com boa localização, etc, etc, a gente vai estar comprando barato, tá? Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês hoje. Inclusive, nesses últimos dias, quem me acompanha no Instagram ou mesmo na nossa newsletter, vocês viram que eu fui acompanhar, fui visitar pessoalmente um galpão logístico aqui no interior de São Paulo. E isso foi muito bom para mim, porque eu consegui realmente entender esse ponto. Qual é a qualidade, qual é a localização de um galpão logístico? Como que é o funcionamento dele? Esse galpão aqui que eu fiz esse vídeo, hoje ele está alocado para a Unilever. É um galpão gigantesco. Fica mais ou menos ali na região de Itupeva, próximo de Campinas, Viracopos. E eu tive alguns insights bem importantes quando eu visitei esse galpão. Sendo que o primeiro deles é justamente esse. Se você viu ali na imagem, ele está desocupado nesse momento. Mas ele já está alocado para a Unilever, que é uma empresa gigantesca aqui no Brasil e no mundo. Então esse aqui é um primeiro ponto, né? Esse galpão, algum tempo atrás, ele ficou vago. E eu lembro que todo mundo caiu matando, né? Falou, pô, mas essa gestão é muito ruim, o imóvel fica vago. É óbvio que a gente não gosta que o imóvel fique vago, não é? Porque aí não tem o dividendo entrando, mas isso é normal do mercado imobiliário. Sai um inquilino, entra outro. Então, por exemplo, saíram os inquilinos desse galpão anteriormente, que eram prestadores de serviços ali para a Heineken, se eu não me engano, pô, mas eles já conseguiram alocar para a Unilever. Então esse é um ponto importante, né? Às vezes a gente fica no quarto da nossa casa, a gente fica reclamando, pô, a gestão não faz nada, tá desalinhada com o cotista. Não, na verdade, a maioria delas, das grandes gestoras, estão trabalhando
por nós. Imagina se você é dono de um galpão de logística e o seu inquilino vai embora. Você tem que correr atrás de colocar um outro no lugar. Por isso que a gente compra fundo imobiliário, porque a gente sabe que tem uma equipe de gestão ali para fazer esse trabalho. Esse é o primeiro ponto. Não seja curto prazista demais quando você investe em fundos imobiliários. Entenda o que tem por dentro e entenda que se o imóvel ele tem boa localização e boa qualidade, vai ter um novo inquilino chegando em algum momento. E aí, galera, eu separei para esse vídeo aqui hoje 3 motivos para você ficar de olho nos fundos de logística agora, tá? São 3 motivos bem importantes e, inclusive, até nessa visita que eu fiz aí, eu consegui elencar justamente esses pontos. Sendo que o primeiro deles é bem relevante, tá? Que é o custo de reposição e a vacância desses imóveis. O que é isso? Custo de reposição basicamente é o seguinte, que é muito caro você construir um galpão logístico ou um centro de distribuição, certo? Eles são muito grandes, precisa de muito material de construção e isso é caro. Então, o que é o custo de reposição? O custo de reposição é o seguinte, quanto mais caro é construir um novo galpão, o mais valioso vai ficando os galpões que já existem, né? Porque pensa aqui comigo, eu sou uma empresa grande, sei lá, sou o Mercado Livre. E aí eu falo, pô, eu vou construir o meu galpão, não vou alugar de ninguém. Só que isso é muito mais caro, entende? Então, é muito melhor para uma empresa grande locar esses galpões que já existem, se eles tiverem qualidade e localização boa para isso. Então, esse custo de reposição hoje está muito alto. Então, isso valoriza os galpões que já existem. Inclusive, eu tenho até uns dados aqui para mostrar para vocês, porque nesse fundo que eu fui visitar, eu entrei no site dele, que é da Red Brasil, e eles têm aqui um prospecto de emissão que eles estão emitindo novas cotas agora, e eu consegui esse PDF aqui no site deles porque eles mostram algumas coisas bem interessantes. Olha só, eu gostei muito desse gráfico aqui, ó, que mostra justamente isso. Olha a taxa de vacância do mercado de galpões logísticos do estado de São Paulo nesse momento, ó, mostrando uma queda muito grande, ó, só 8% é a vacância nos galpões em São Paulo. E isso é um outro ponto importante também, porque assim, a vacância está caindo, quer dizer que está tendo muita procura. O custo de reposição está alto. Então isso aqui pode até beneficiar os fundos que já existem para conseguir melhorar os seus contratos na hora de renová-los, né? Porque aí, se tem muita gente procurando, de repente dá até para aumentar um pouquinho o preço desse aluguel e vai aumentar o dividendo também. Esse outro gráfico aqui também eu achei bem legal, que mostra mais detalhes também da taxa de vacância, que é essa linha verde aqui caindo, e a média do preço do metro quadrado, veja que está subindo, né? Ou seja, a vacância caindo, muita gente procurando. E isso faz com que os donos desses imóveis consigam aumentar o preço do metro quadrado, ou seja, o preço do aluguel, tá? Então, esse é o primeiro ponto muito importante aqui desse vídeo. E o segundo ponto importante desse vídeo é quando a gente fala da qualidade e da localização. Então, veja, ainda nesse PDF aqui tem um dado bem legal aqui que eu gostei, que mostra um pouco dos galpões logísticos do estado de São Paulo, fora a capital, né? Por que isso aqui é importante? Veja, Cajamar, por exemplo, é um dos locais onde tem maior estoque, ou seja, tem a maior quantidade de galpões. E o preço do metro quadrado lá também é grande. Esse que eu fui visitar agora, ele fica em Campinas. Então veja que em Campinas, aqui mais ou menos nessa região, também tem um grande estoque, né? A média do metro quadrado é R$ 22.000. Qual que é o ponto aqui importante? Próximo às grandes capitais, então assim, se a gente pegar um galpão em São Paulo, o preço do metro quadrado dele vai ser mais alto, né? Vai ser algo em torno de R$ 30.000 o metro quadrado. Só que essas outras regiões, Jundiaí, Itupeva, Campinas, etc., também são locais onde tem muitas pessoas, né? Tem uma densidade demográfica grande. Então, quando tem muita gente, também precisa de galpão logístico lá, porque as empresas também entregam os seus produtos de e-commerce, por exemplo, para essas cidades, né? O Mercado Livre, por exemplo, Unilever, etc., ou mesmo a Natura. Enfim, isso acaba sendo muito relevante. A localização dos imóveis com um preço adequado também não precisa ser só na Grande São Paulo para falar que é uma localização perfeita, maravilhosa. Essas outras regiões também acabam tendo uma demanda interessante. E isso já nos leva para o terceiro ponto que também é fundamental, que é a questão dos contratos longos e dos inquilinos, né? Porque a maioria desses galpões logísticos de boa qualidade, eles acabam fazendo contratos atípicos, né? Grande parte deles, ou seja, contratos de muito longo prazo, assim, coisa de 5, 10, 20 anos,
Isso ajuda na previsibilidade, né, dessas receitas e também só consegue fazer esses bons contratos se forem inquilinos bons também, né, esses inquilinos super grandes. E aí, para exemplificar também, eu vou colocar aqui na tela, justamente nesse PDF aqui do pessoal da Rede, que eles mostram isso, né, que dentro de uma estratégia que eles estão agora, dessa constituição desse novo fundo imobiliário aqui que eles estão em emissão, 1,7 bilhões, o valor total, né, patrimonial, ou seja, vai ser um fundo bem grande, e o Citylog Viracopos foi o que eu visitei. Mas veja que tem esses outros aqui, e aí eu destaco essa parte dos contratos. Olha que interessante, né? 58% são contratos atípicos, ou seja, bem longos. Olha só, tem contrato aqui que só vence em 2034, né? E várias dessas empresas aqui, como Natura, enfim, que são bem famosas, Unilever, Boticário e tal. Então, assim, esses contratos longos, eles são importantes pela previsibilidade, né? Também vão havendo reajustes pela inflação ao longo desse tempo. Então, na minha visão, o setor logístico, ele é bastante interessante, ele está muito demandado, ele tem a questão do custo de reposição, né? É muito caro construir, então isso valoriza os que já existem, que estão em boas localizações e tem uma qualidade técnica muito boa. Então, você tem sempre que se lembrar disso, tá? Não fique só olhando na tela do seu computador de celular a cotação subindo ou caindo. Não adianta só olhar os números, você tem que lembrar o que tem dentro do fundo, a qualidade daquele imóvel, quais são os contratos, quem são os inquilinos, e aí sim você vai investir com muito mais tranquilidade. E se o mercado cair, a cotação cair, é a oportunidade de comprar mais barato, tá? Entendendo o que você está fazendo, você vai dormir bastante tranquilo. E se você é uma pessoa que gosta de fundos imobiliários, te convido a assinar a newsletter gratuita do Lucro FC. A gente envia e-mails ali com conteúdos semanais, mais do que a gente entrega aqui no YouTube, só por e-mail, mas é totalmente gratuito. É só você pegar o link que está aqui na descrição e se cadastrar na newsletter do Lucro FC, beleza? Já estou te esperando por aqui. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.